Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: do 0 ano de idade ao infinito. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e que criou e que fez todas as coisas, para que nós venhamos assim a desfrutar e depois partirmos desta vida para outra, para se encontrar com o Criador. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, dentro deste tema de mensagem que é do 0 ano de idade ao infinito. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que diz assim a palavra do Senhor. O título diz: o nascimento de Jesus Cristo. E o tema nos relata assim, do 0 ano de idade ao infinito. E a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temais em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele chará o seu nome, será chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despojando do sonho, fez como o anjo assim lhe relatara, conforme a revelação que o anjo lhe passou. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs o nome nele de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento de tudo aquilo que Deus falou se cumpriu. Entendemos que isso foi o que Deus prometeu no início da criação. Após a queda do homem e da mulher, e após eles perderem ali a comunhão com o Criador, com o Deus que fez o céu e a terra, Deus queria achar um jeito para assim solucionar a vida daqueles dois que ele primeiramente criou. E ele formou Adão do pó da terra. E após ele formar Adão do pó da terra, com as suas próprias mãos, ele o fez. E dali, tirando da argila e tendo moldado aquela criaturazinha, ele não fez como fez com os animais. Ele não fez como fez com os mares, com a terra e com os céus. Que tudo ele criou e disse que haja sol e houve sol. Que haja animal e que houve animais. Que haja água e houve água. Terra possante e seca, e assim se houve. Tudo ao qual Deus assim fez.
mas do homem, da sua própria mão, ele o formou. E ele não disse, haja um homem, não. Ele foi ali e criou com a palma das suas mãos. E ele deu fôlego de vida ao homem, soprando nas suas narinas. E após o homem reviver, Deus o teve ele por pai. E o homem teve a Deus como seu único filho, sabendo que era filho de Deus e que Deus era o seu pai único. Mas após a decadência do homem, por a mulher ter ouvido a serpente, e a serpente assim, tendo sido enganada por Satanás, ali começou a consequência de todas as coisas. Ali o pecado entrou no mundo. E após a entrada do pecado, consequentemente, entrou também a desobediência. E após a desobediência entrar, todo o mal veio junto, concernente. Mas Deus assim achou por bem solucionar a vida do homem e da mulher, não o destruindo. Mas ele disse que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. A história deu andamento. Muitos homens vieram a nascer sobre a face da terra, assim como Adão deu e gerou filhos, que foi Caim e Abel. Mas não era a promessa deles. E outras gerações foi vindo, como a geração de Abraão, a geração de Davi, a geração dos profetas. E assim Deus foi dando seu cumprimento, até chegar a época de Maria e José, que ali do ventre de Maria nasceu aquele tão prometido desde o início da criação. E após ter nascido Jesus Cristo, ele caminhou sobre a face da terra, peregrinou andando, fazendo a obra do Senhor. E após assim fazer a obra de Deus, ele cumpriu até o fim de sua vida, porque desde os seus 0 anos de idade até o dia que ele partiu para o infinito, que é morar no reino de Deus. E após ele entrar no reino de Deus, ele chegou perante Deus e falou com o seu pai: está cumprido. Aquilo que o Senhor prometeu desde o início da criação, cumpriu-se. E veio até nós o Espírito Santo. E após o Espírito Santo vir até nós, se cumpriu também a profecia de Joel, que diz que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E todos aqueles que se entregam para Deus, aceitando a Jesus Cristo e caminhando para uma igreja evangélica, recebe essa tão promessa, que é o Espírito Santo de Deus em sua vida, a salvação de sua alma após aceitar a Jesus Cristo, e tendo Deus como Pai acima de todas as coisas. Porque a Bíblia nos diz e nos relata: amar ante a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E após cumprires assim o mandamento de Deus, e Deus depois determinará dos céus a nossa partida também. Porque nós só estamos aqui de partida. Um certo escritor, ele assim falou em seu livro ali, dizendo: de passagem. E ele dizia que nós só estamos de passagem nesta vida. E é uma pura verdade. Porque desde o nosso 0 ano de idade, após partirmos, nós vamos para o infinito. É uma dimensão espiritual, o homem natural não poderá entrar, mas só os espirituais. Os homens e mulheres desta vida, que se dizem mais conhecedores dos conhecimentos filosóficos, científicos, dos conhecimentos geográficos e dos conhecimentos do universo, eles dizem que Deus não existe. Ele disse que esse céu também não existe, porque eles conhecem os planetas lá do universo.
Eles conhecem Marte, Júpiter, Plutão e outros planetas mais lá para cima. Chegaram a ver através de microscópios estrelas, constelações, galáxias, buracos negros e muitas outras coisas. E até 3 norte-americanos chegaram a andar na Lua. E assim procurando fazer que se Deus não existe mais. E eles querendo dizer para a raça humana que o nosso Deus não existe. Mas após ler a Bíblia, no livro de Gênesis, nos diz que Deus criou os céus e as terras. Deus criou todas as coisas, todo o universo. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, dizendo que Ele conhece as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. E no livro de Mateus, do Novo Testamento, nos diz que até o cabelo de nossa cabeça estão todos contados. E nos livros de Salmo nos diz que não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Pela sua santa permissão a folha cai. E na palavra profética nos alerta dizendo que após dada uma palavra de ordem, a sua palavra tem que haver cumprimento. Ninguém fugirá após se encontrar com Deus que fez o céu e a terra. Temos oportunidade de decidir enquanto estamos em vida. Porque passou desta vida para outra, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Nós vivemos para decidir se vamos servir a Deus ou servir a Satanás. Se vamos morar nos céus ou se vamos morar no inferno. Se vamos ter a Deus acima de todas as coisas ou se vamos rejeitar a Ele e viver a nossa própria vida. Mas Deus é tão bom com a raça humana que Ele nos deu os livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio nós temos que escolher a quem servir. Deus não força ninguém a servi-lo. Nós temos que o servir de livre e espontânea vontade. Por isso que no livro de João nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, por livre e espontânea vontade. É adorar aquele por aquilo que Ele fez por nós. Entregando seu Filho Jesus, que desde o seu 0 ano de idade até o seu último ano de vida, que foi com 33 anos que Ele viveu, após morrer naquela cruz e dando a sua vida por nós, Ele morreu e ressuscitou e foi para os céus. E Ele está lá nos céus até o dia de hoje, não como Cristo da cruz, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E uma vez Ele indo para os céus, Ele disse: eu vou para lá, mas eu vou voltar. E estejai preparado. E será que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai achar fé na terra? E o que dá fé ao homem e à mulher é ouvir a palavra de Deus. Após ouvir a palavra de Deus, ela nos dá fé, nos dá esperança. Ela nos dá aquela tão somente esperança que nós devemos ter no Criador. Se eu sou brasileiro, eu sei que na bandeira do Brasil diz ordem e progresso. Se eu sou celestial e um homem de Deus espiritual, a Bíblia nos diz: levanta e anda, que a jornada é muito longe. E após aceitar a Jesus Cristo, não tem como mais voltar atrás. Porque colocou a mão no arado e olhou para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, a vida cristã e a vida com Deus é só de ida, não de volta. Não devemos mais retornar. Porque após aceitar a Jesus Cristo, é olhar só para frente, é seguir o Criador. No meio desses caminhos nós encontramos espinhos, encontramos perseguições e lutas, mas após atravessar o Mar Vermelho,
é só vitória e só bênção. Por isso devemos a cada dia continuar caminhando. Porque Jesus Cristo, ele nasceu, cresceu, cumpriu a obra de Deus e depois partiu. Desde o seu 0 ano de idade, ele partiu para o infinito, para morar lá naquele lugar, no reino de Deus, numa dimensão onde homens nunca chegarão, homens comuns, mas só os espirituais. Entendendo que após acompanhar jornais, acompanhar conhecimentos do cotidiano, do dia a dia, os homens já pesquisaram em vários planetas no universo. Pesquisaram em Marte, Júpiter, Plutão, e ainda procuram vida em outros planetas no universo. E ainda dizem que vão encontrar. Mas se há vida, há um lugar onde há vida, aonde homem nenhum vai conseguir chegar, mas só depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então há vida neste lugar. E não adianta lançar foguete lá para cima. Não adianta mandar nem espaçonave. Mas tem que lançar a vida para Deus. E após lançar a nossa vida para Deus, Ele nos mostra esse planeta onde há vida, porque Deus é Deus de vivos. E Ele assim vai cumprir a obra. E o apóstolo Paulo, ele próprio disse: o que o olho não viu e não chegou ao coração do homem ou da mulher, é o que Deus tem preparado para todos nós. E eu conheço um homem que foi aos céus, subiu lá em cima e viu coisas inefáveis que aos olhos dos homens seria impossível falar. Eles não iam acreditar, mas os espirituais acreditam. Aquela dimensão espiritual que é o reino de Deus, aonde nos 4 cantos do mundo Deus tem trabalhado de diversas maneiras para que o homem ou a mulher venha se achegar a Ele e venha compreender e entender ao Criador, porque Deus quer que todos o adorem. E após adorar a Deus em espírito e em verdade, a sua vida será uma vida de paz e de tranquilidade. Você vai sonhar com as coisas de Deus. E ainda que você esteja num momento de angústia, o Senhor vai te consolar. Ainda que você esteja passando pelo vale, Ele vai passar contigo. Ele não vai te abandonar. Eu sei que o inimigo da nossa alma, ele promete dar até o que não é dele. Porque tudo é criação de Deus. Criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os mares, os seres humanos e tudo que existe no planeta e no universo. Foi Deus quem fez e quem criou. E ao 7º dia Ele descansou de toda a sua obra, aquilo que Ele tinha feito. E tudo que Ele fez, Ele viu, é bom. Mas Ele só viu uma coisa que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Mas eu vou fazer para ele uma disjuntora que ande lado a lado com ele. De todas as coisas que Deus fez, só isso que Ele olhou e não achou bom, que o homem esteja só. Então entenda que até os dias de hoje, Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que venha assim falar dele, completamente dele e só para ele. Porque foi Ele quem fez a todas as coisas. Ele sacrificou o próprio Filho Jesus para que viesse a morrer por nós. Como é que pode? E a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele sabia que o tempo dele estava contado. Ele, como criança, já fazia a obra de Deus. Como um adolescente, também fazia. E após a sua fase adulta, ele continuou fazendo a obra. Preparou discípulos, preparou obreiros seus, advertiu os que estavam parados, incentivou os que estavam caminhando, deu poder aos seus servos, porque após ele receber todo o poder no céu e na terra, ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do inimigo, e nenhum dano será feito aos meus servos. Ainda que bebam alguma coisa mortífera, não lhe será dano algum. Mas foi o que aconteceu, porque a Bíblia nos relata que de alguém tinha que vir Jesus Cristo, e veio de Maria, a escolhida. Entre muitas mulheres, Deus a viu, e o anjo Gabriel chegou até ela e disse que dela sairia o Salvador do mundo, aquele que viesse remir o povo dos pecados, porque todos nós somos pecadores. E aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas para isso dependemos aceitar a Jesus Cristo, caminhar no seu caminho e perseverar junto com Ele até o fim. Então a cada dia nós temos que entender e compreender que nós só estamos nesta vida de passagem. Muitos homens já partiram, muitas mulheres já partiram. Pessoas que fizeram grandes coisas para a nossa nação e em outras nações também. Pessoas que ficaram conhecidas grandemente pela mídia. Pessoas que ficaram famosas para este mundo, mas nunca ficaram famosos para Deus. Porque só fica conhecido por Deus aquele que assim o aceita, Jesus Cristo, e vai com Ele até o fim. Mas muitos negligenciaram a fé, preferiram o presente século, preferiram viver para esta vida, e enquanto Deus tinha algo melhor e maior para eles, e eles assim não quiseram. Mas Deus não pôde fazer nada, porque Deus não força o homem e a mulher ao servir. Tá certo que tem um provérbio que diz por aí assim dizendo, que se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Mas em parte, Deus não vai forçar a barra, porque senão Ele não seria Deus, Ele seria um carrasco. E para isso Ele deixa o homem e a mulher decidir. Mas após decidir o seu caminho, lembra-se, no livro de Eclesiastes está escrito que quando diz: siga pelo caminho que você quiser seguir, ande por onde você quiser andar, mas saiba de uma coisa, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Deus vai trazer a juízo desde o nosso 0 ano de idade até o dia que nós partimos desta vida para outra. Se o homem viveu 50 anos, os seus 50 anos de vida vai ser trazido à existência, vai ser trazido a juízo, porque senão isso não estaria escrito no livro de Eclesiastes, que Deus te trará a juízo. Daniel nos advertiu dizendo que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Por isso eu vos digo nesta tarde, desde o nosso 0 ano de idade até o infinito, é o tempo determinado que nós vamos viver sobre a face da terra. No livro de Salmo nos diz que aquele que passa de 80 anos é canseira e enfado. Daí para frente é contagem.
Por isso que a Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há indústria. E os mortos não louvam a Deus, só enquanto estamos vivos. Mas Jesus Cristo relatou uma história de um homem, que ele teve a oportunidade, mas a riqueza estava tão impregnada em tua vida, ele estava tão agarrado às riquezas desta vida, que ele não queria servir ao Senhor. Ele queria viver os seus próprios deleites. Mas de repente, para azar dele e a alegria do outro, os dois morreram no mesmo dia. E aí depois ele queria a oportunidade de volta. E Abraão falou para ele dizendo: filho, tua oportunidade acabou. E ele disse: não, Abraão, deixe que eu vá lá e avise a meus irmãos. E Abraão tão sutilmente olhou para ele: agora tu quer ser pregador? Agora tu quer ser profeta? Agora é tarde demais. Porque você viveu uma vida de reinado como rei, e tinha a oportunidade de ser sacerdote e profeta, e agora teu tempo passou. Tem Moisés e os profetas. Se ele não ouvir aos vivos, quanto mais aos mortos que subirem daqui. Jesus Cristo relatou essa história. Eu digo para você uma coisa: o próprio Jesus falou que quem mente é filho do diabo. E ele não ia contar uma história de mentira, mas ele contou um fato que uma vez aconteceu, porque ele conhecia o sobrenatural, ele conhecia o passado, o presente e o futuro, ele sabia o dia do há por vir, ele sabia até o seu dia de partida desta vida para outra, que na hora da cruz do Calvário, ele tão somente disse ali no Monte das Oliveiras, na hora da sua última oração, antes de ir para a cruz do Calvário, ele teve o seu momento de escolher, que ele tão somente disse que, se for possível, passe de mim este cálice. Mas na hora do momento ele viu o futuro. Ele viu que eu estaria aqui. Eu estaria aqui neste dia relatando para você. Ele viu o futuro, que várias igrejas se levantariam e estariam pregando no seu nome o arrependimento dos pecados. Ele viu o futuro de vários locutores nesta emissora e em outras emissoras, falando de um só Deus, de um só nome, que é o nome que está acima de todos os nomes, e o seu nome é Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus. Fuja daquelas pessoas que dizem que Jesus Cristo é só um mito. Fuja dessas pessoas que dizem que Jesus Cristo não salva. Mas eu digo para você uma coisa: quem salva a nossa vida é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós, cumpriu a sua missão e depois foi para os céus. E está lá até os dias de hoje. E em breve vai retornar para buscar a todos aqueles que assim perseveraram até o fim, que estão perseverando na fé cristã, que acredita no único Deus, que tem o Espírito Santo e o anjo guardião que anda do seu lado. E o nosso tempo determinado por Deus está lá nos céus. Ele sabe o dia que nós vamos partir, e ninguém escapará de suas mãos. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ninguém tira a gente da mão dele, a não ser a nossa incredulidade e dureza de coração. Para isso temos que perseverar até o fim, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se está no caminho. Entenda que nenhum de nós vai viver eternamente sobre a face da terra. Viver eternamente é quando chegar lá nos céus,
se foi salvo nesta vida, ainda em vida. Aí sim, nós vamos estar eternamente do lado de Deus. Mas para isso nós temos que perseverar, ter confiança naquele que assim entregou o seu Filho por todos nós, entregou a Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. E por isso tenhamos confiança e sabemos para onde nós vamos ir. Guarde sempre isso, que nós só estamos de passagem nesta vida. O que nós temos vai ficar para trás. Os bens que nós temos vai ficar aí. Porque a Bíblia diz que nu nós viemos e nu nós vamos retornar. Mas aqueles que servem a Deus, quando passar desta vida para outra, tem uma grande riqueza a receber do Criador. Tem as vestes brancas que vai receber na hora. E vai ser galardoado por Deus, por aquilo que perseverou fazendo sobre a face da terra. E ainda que muitos o chamassem de louco e maluco e fanático, ele sabia, e conscientemente ele sabia o que estava fazendo. Estava servindo ao Criador, estava servindo a Deus. E ele sabia que tinha que perseverar até o fim, porque existe um outro lugar melhor do que esse, um lugar melhor do que a terra, que é a dimensão espiritual, aonde nós vamos para lá. Esta dimensão não se pode ver com olhos visíveis, mas com os olhos espirituais. Os cientistas dizem que a Terra foi feita por uma explosão cósmica, mas a Bíblia afirma que foi Deus quem criou os céus e a terra. Há alguém que é dono deste universo. Há alguém que é dono de todas as coisas, que ama os seres humanos. Por isso ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por todos nós. E assim teve o cumprimento de todas as coisas. E a seu tempo Deus levanta profetas, pastores e sacerdotes para fazer a sua obra. Entenda, o reino de Deus é uma morada eterna só para os fiéis, porque aqueles que vivem uma vida de qualquer maneira não vai morar no reino de Deus. A nossa vida nós temos que se preparar para se encontrar com o Criador. O profeta nos alertou dizendo: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Para se encontrar com Deus não é de qualquer maneira, porque o próprio profeta João Batista, ele disse assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ninguém fugirá, ninguém. Você pode correr o planeta todo, pode correr o universo, pode rodear pelo mundo aí como Satanás, que fica passeando por aí. Onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Pode fugir para vários lugares. Pode ir para o foguete, com um foguete para o espaço. Pode ir para as profundezas do mar, nos submarinos mais modernos, para tentar se esconder. Pode se aprofundar para a terra, mas ninguém fugirá. Porque a Bíblia diz que Deus vai trazer tudo à existência, desde o princípio da criação até os dias de hoje, e até os dias do futuro mais além. Porque eu não sei o tempo determinado que Deus vai assim fazer todas as coisas. Mas há um memorial secreto que só Deus conhece. A hora em que a Bíblia diz que Ele vai dar uma palavra de ordem, que vai haver o cumprimento de todas as coisas. Para isso nós temos que ler a Bíblia Sagrada. E eu digo para você, leia ela de Gênesis e Apocalipse, para que você possa conhecer o Criador,
para que nós venhamos a conhecer quem é esse Deus, porquê da sua existência em nossa vida, o porquê que Ele ama tanto o ser humano assim, que foi necessário sacrificar o seu Filho. Temos que compreender quem é este Deus, temos que compreender quem é Jesus Cristo, temos que compreender quem é o Espírito Santo, e que anjo guardião é esse que anda do nosso lado 24 horas por dia. Temos que compreender quem é Satanás, temos que saber quem são os demônios, porque existe a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, e o nosso inimigo é Satanás e os demônios, que ele luta contra tudo e contra todos. Você já reparou? Quando o espírito do homem se une ao espírito de Satanás, ele se transforma em feiticeiro, se transforma em qualquer desgraça e miséria nesta vida. Agora, quando o espírito do homem se encontra com o Espírito Santo de Deus, ele se transforma em profeta, pastores, sacerdotes, que fazem a obra do Senhor incansavelmente. E ainda que esteja num vale muito grande, ele tem confiança no Criador. Ele sabe que aquele que o alistou para esta guerra espiritual não o abandonará e estará sempre junto com ele. Temos do nosso lado toda a comitiva dos céus. Deus está conosco, Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, o anjo do Senhor, guardião, está conosco, Miguel, o arcanjo Miguel está conosco, Gabriel está conosco, os serafins estão conosco, os arcanjos estão conosco. Toda a comitiva dos céus está a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas está contra nós Satanás e os demônios, tentando tragar a nossa vida. Para isso nós temos que estar a cada dia na mão de Deus. Feliz aquele que está na mão do Deus vivo, e triste aquele que abandona o Criador. Porque uma vez estando na mão de Deus, não tem quem os tira da mão dele. Ainda que o inimigo tente de várias maneiras, mas não vai conseguir, porque Deus está conosco. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Nós vamos encontrar todo esse relato e toda essa história, que é um fato real na Bíblia Sagrada. Por isso que você vê muitos dizem por aí que estão falando que já tudo não é mais do que está escrito. Não se precisa mais ler tanto assim a Bíblia. Isso é uma mentira do diabo. Porque é o diabo que anda tentando cegar a humanidade. Porque se uma vez você deixa a Bíblia Sagrada de lado, você vai se esquecer de Deus. E uma vez a gente se esquecendo de Deus, Deus ainda vai trabalhando de várias maneiras para que nós venhamos a se encontrar com Ele de novo. Mas tem uma certa hora que Ele não vai poder fazer nada. Porque a sua palavra é que nos estrutura a cada dia. Jesus Cristo falou dizendo: não se aparte do livro desta profecia, porque cuidar e ter nela vida e vida eterna. É a palavra de Deus. Por mais que você busque muitos conhecimentos humanos, nunca esqueça do conhecimento de Deus, que é a sua palavra, que ela alimenta a nossa alma. Jesus Cristo relatou dizendo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Rios de água viva fluiriam da vida daqueles que assim se entregassem para Deus. Porque o nosso Deus, Ele é justo e fiel, e pronto para fazer a obra na vida de cada um ser humano que assim se entregue para Ele. Deus não fez você cachaceiro, Deus não te fez idólatra, Deus não te fez feiticeiro, Deus não te fez viciado. Foi Satanás que fez isso contigo. Deus quer te libertar desta vida. Dá um passo para Ele, e Ele vai dar 2 passos para você.
e vai te libertar de toda a pouca vergonha que você tem andado, e vai te libertar de todo o caminho errado, e você vai andar no caminho da luz. Entenda, existem dois caminhos na vida do homem e da mulher para trilhar: ou caminhar para ir para os céus, ou caminhar para ir para o inferno. Eu sei que quando o ser humano nasce, ele recebe uma certidão de nascimento. E após receber essa certidão de nascimento, ali fica certificado naquele tal hospital, naquele tal cartório de certidão, onde se dá a certidão de nascimento, o seu nome completo e como cidadão brasileiro se nasceu no Brasil. Se nasceu nos Estados Unidos, cidadão americano. Se nasceu na África, cidadão africano. E assim sucessivamente, em qual país que você venha nascer. Se nasceu em Marte, cidadão marciano. Mas ninguém nasce em Marte. Só estou falando isso para descontrair. Mas voltando aqui para a Terra, porque não há vida existente lá em cima, só nos céus, para a dimensão espiritual para onde o homem vai. Mas ele recebe uma certidão de nascimento. E após receber essa certidão de nascimento, conhece seu nome todo, nome do seu pai, da sua mãe, que ali o registrou. Mas após ele partir desta vida para outra, ele já não recebe mais uma certidão de nascimento. Ele vê a certidão de nascimento, mas a outra certidão que ele recebe, ele não vê, mas os seus parentes vê. Aqueles que ficam veem a seu atestado de óbito. E após receber esse atestado de óbito, aqueles que ficam sabem que ele partiu, porque se confirmou num laudo de um hospital através do seu atestado de óbito. Nos céus é a mesma coisa. Jesus Cristo falou dizendo: não alegrai-vos, porque os demônios se sujeitam. Isso é coisa simples. Demônio se sujeitar, isso aí é coisa mínima. Não se alegre com isso não. Mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, lá no cartório celestial. Irmãos, imagine quantos nomes já estão escritos lá nos céus. O meu tá, irmão? Só se você aceitou a Jesus Cristo e preferiu seguir aceitando o plano da salvação. E aí imediatamente o seu nome fica escrito nos céus. E ainda que nesta vida te dão um certidão de óbito, quer dizer, o atestado de óbito, lá nos céus Deus não conhece atestado de óbito. Porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. E o homem e a mulher que aceitou a Jesus Cristo, eles partem dessa vida, eles não morrem, eles dormem. Eles dormem no Senhor. Porque após a trombeta tocar lá nos céus, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo Jesus. E depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. É o que eu vos falo do 0 ano de idade ao infinito. É o tempo de vida contado do ser humano. E é Deus quem conta este tempo. Nem o inimigo pode tirar a nossa vida, mas só Deus determina o nosso tempo. Quantas pessoas, irmão, já espernearam, gritaram, queriam viver mais um pouquinho e morreram, não podiam. Até em alguns hospitais mesmo, quando você vai até fazer visita ou evangelizar, a pessoa está ali desesperada: eu quero viver um pouco mais. E de repente, daqui a pouquinho, pum, morre. Queriam viver um pouco mais, e Deus selou o tempo de vida. Por isso eu vos digo, se nós acordamos e estamos de pé o dia de hoje, é porque Deus permitiu. Porque a hora em que Deus quiser, Ele destrói tudo. Se Ele quiser, Ele acaba com a raça humana toda. Porque todo o poder está em suas mãos. Por isso a cada dia temos que ser grato a Ele, por aquilo que Ele fez por nós. E se Ele fez, foi por amor. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tenha na sua vida a convicção que o seu nome está escrito nos céus. Porque Jesus Cristo, quando peregrinou por esta vida, Ele curou a muitos. Os surdos voltaram a ouvir, os cegos voltaram a ver, os mudos voltaram a falar, os paralíticos voltaram a andar, os mortos físico e espiritualmente foram ressuscitados, e todos aqueles que assim o Senhor fez a obra, Ele completou fazendo, e até o seu tributo Ele pagou. Quando vieram cobrar tributo a Ele, Ele foi lá no seu cofre, lá no mar, falou para Pedro pescar um peixinho, pescou e tirou uma moedinha da boca de um peixinho, fez um sobrenatural e falou: vai lá, paga a tua e paga a minha. Por isso Ele já pagou por todos nós aquilo que a gente achou que era impossível. Tudo é possível para Deus, porque Ele já pagou por nós morrendo naquela cruz, para que nós assim venhamos a ter vida eterna. O que Deus quer de nós é o quê? Que sejamos verdadeiros adoradores, e adoramos a Deus em espírito e em verdade. E após fazermos isso, vamos ter para sempre o nosso Deus. E após partir desta vida para outra, vamos se encontrar com Ele. Vamos encontrar com todos aqueles que já partiram, com os nossos parentes. Isso aqui não é coisa de uma mente desequilibrada, mas é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que todos nós vamos se encontrar lá nos céus de novo. Os direitinhos e os esquerdinhos. Os direita vão ser galardoados, os esquerdinha vai ser condenado. Se o teu parente foi salvo, ele está na direita. Se ele foi condenado, ele vai estar na esquerda. E você da direita que é salvo, e o teu parente da esquerda que é condenado, você vai ver e vai conhecer muito bem. Lá nos céus ele vai pedir uma outra oportunidade, Deus não vai dar mais. Porque muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, falamos em mistério, até te seguimos, e agora o Senhor não vai rejeitar? E Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Vocês viveram por seu bel prazer, não me serviam de coração. Muitos estão até dentro da igreja, irmão, e não servem a Deus de coração, mas assim, só para dizer que é cristão, só para dizer que é evangélico, mas Deus conhece o interior de cada um. Por isso nós temos que servir a Deus de coração, não por interesse, mas por livre e espontânea vontade, adorando sempre a Ele, sendo fiel, banindo essas coisas que desagradam a Deus, essas músicas mundanas que só atraem demônios, mas as músicas evangélicas atraem o reino de Deus. O próprio Deus vai fazer a visitação, como diz em Salmos 22, versículo 3, que Deus habita entre os louvores. Essas coisas que entristecem a Deus, tire de vosso lar, porque são maldição, e coloque só adoração aí. Exalte tão somente a Deus, e Deus vai compartilhar convosco um pedacinho dos céus. O céu é realidade, o inferno também, porque Deus tem preparado para todos nós uma vida melhor lá do outro lado da vida. Nós vamos se encontrar com o Criador. Jesus Cristo falou dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É as nossas almas que precisam descansar. Dizem por aí que as almas ficam andando por aí penadas, que são almas penadas, que estão pedindo vela. Isso é mentira do diabo. Porque as nossas almas descansam no Senhor, e aquelas que não aceitaram a Jesus Cristo queimam no fogo do inferno. E a tormenta lá é muito grande. E aqueles que desceram ao pó da terra não tem mais como retornar. Não tem mais como retornar. Por isso, em vida, nós temos que decidir
Para onde nós vamos? Se estamos com Jesus Cristo, nós vamos para os céus. Se não estamos com Jesus, vamos queimar no fogo do inferno. Se você quer ir para o céu, aceita Jesus Cristo. Procure uma igreja mais próxima da tua casa e comece ali a adorar o Criador. Mas, irmão, muitas pessoas me decepcionam, mas Deus não te decepcione nada. Olhe para Deus e você vai conseguir conquistar os céus. Siga Jesus Cristo e a tua alma vai ser salva. Tenha o Espírito Santo dentro de ti e você vai ser consolado todos os dias. Tenha convicção e fé em Deus. E o anjo guardião vai te guardar todos os dias da operação do mal. Por isso eu vos digo, o céu é organizado. Aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo, para que você possa morar nos céus. Essas as palavras sinceras que o Senhor assim colocou ao nosso coração. E que Deus possa falar mais forte a sua vida e te iluminar a cada dia, para que você possa morar no reino de Deus. Porque desde o nosso 0 ano de idade até o infinito é aonde nós vamos chegar, que é morar no reino de Deus e eternamente estar do lado do Criador de todas as coisas. Por isso, vá o mais rápido possível e aceite a Jesus Cristo e seja fiel a Deus, e que Ele possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia.